Talvez a notícia que mais tenha dado repercussão nessa semana que passou foi a de que Kim Jong-un, lá na Coreia do Norte, estaria confiscando cachorros para fazer comida. Bom, muita gente ficou impressionada com essa notícia, muita gente ficou abalada, muita gente acreditou e outras nem tanto. Então muita gente veio perguntar para a gente do Centro de Estudos da Política Songun se essa notícia é verdadeira ou não. Bom, eu sou o Lucas Rubio, presidente dessa organização, e a gente vai tentar investigar um pouco melhor essa situação aqui para ver se é verdade ou não que os cachorros na Coreia do Kim Jong-un estão virando linguiça. Bom, antes de mais nada, a gente tem que se perguntar uma coisa. Será que na Coreia eles realmente comem cachorro? A resposta é sim, mas com muita calma. Vamos tentar entender melhor isso. Não só na Coreia, como também em alguns outros países asiáticos, ao longo dos últimos séculos, tiveram várias crises de fome devidas a guerras, a problemas econômicos e a desenvolvimento do país. E nesses momentos de dificuldade, a população procurou algumas alternativas alimentícias e os cachorros foram também comidos ocasionalmente. O caso da Coreia, ela tem uma história recente muito conturbada e foi perpetrado por vários momentos de grande fome. História recente que eu digo é 200, 300 anos atrás, até mesmo 100. Então sim, na Coreia, não estou falando o norte ou o sul, mas na Coreia toda, em geral, sim, se comia cachorro como uma alternativa de alimentação devido à escassez de alimento por causa de tempos de guerra. Mas isso foi há muito tempo. Hoje em dia, ainda existem restaurantes, tanto na Coreia do Norte quanto na Coreia do Sul, que comem cachorro, que servem pratos feitos de cachorro. Mas isso é algo muito difícil e, na verdade, é mais visto como uma coisa de gente mais velha. As gerações mais novas não comem, não costumam comer cachorro e veem que é algo mais curioso, alguma peculiaridade cultural que ficou mais no passado do que no presente. E esses cachorros que são comidos aí nesses restaurantes lá na Coreia, tanto do norte quanto do sul, eles não são assim confiscados do nada na rua ou de dentro da casa das pessoas. Eles são tratados, estão cuidados em cativeiro a vida inteira para serem servidos nesses restaurantes, certo? Então a gente precisa ter isso em mente. E aí isso abre uma outra questão, que seria até uma questão um pouco mais profunda, que foge um pouquinho do objetivo desse vídeo, mas que vale a pena a gente pensar, que é a questão cultural. Cada povo tem a sua cultura, cada nação se desenvolveu em cima de bases diferentes e passou por dificuldades que podem até mesmo ser iguais em diferentes períodos históricos e locais do mundo, mas que tiveram respostas diferentes. No caso, na China, na Coreia e em outros países asiáticos, comer cachorro não foi visto como algo tão ruim quanto, por exemplo, nós ocidentais vemos. Afinal de contas, nós temos uma ligação com os cachorros, que não é que ela não exista nos orientais, mas nós temos uma ligação muito afetiva com os animais e às vezes a gente acha horrível a ideia de comer cachorros. Mas se a gente parar para pensar, existem outras culturas que acham, por exemplo, absurdo a gente comer carne de vaca. E também há outras culturas que acham absurdo a gente comer qualquer tipo de carne. Então é uma questão cultural que não deve ser julgada assim tão simploriamente por nós ocidentais, porque chega até a ser mesmo um pouco de eurocentrismo achar que estamos numa posição superior para poder julgar aqueles chineses e coreanos que comem cachorro ou não. Bom, mas depois partindo disso, a gente vai para a nossa notícia principal. Saiu aí na mídia que o Kim Jong-un, governante da República Popular Democrática da Coreia, que a gente chama de Coreia do Norte, estaria confiscando os cachorros de estimação das pessoas para levá-los como reserva alimentícia. A notícia que está circulando também disse que o Kim Jong-un falou que ter animais de estimação é uma prática burguesa e capitalista e que esses animais servem apenas como alimentação. Bom, vamos tentar analisar. A gente precisa entender um processo científico para chegar até as nossas respostas, se isso está acontecendo ou não lá na Coreia do Norte. A primeira coisa é, qual é a fonte desta notícia? A fonte original dessa notícia, por mais que ela tenha sido replicada por várias agências ocidentais, famosas ou não, a fonte original se chama The Chosun Ilbo, um jornal hoje que fica na Coreia do Sul, mas é um jornal que existe antes da divisão nacional da Coreia, mas é um jornal sul-coreano que é muito famoso por repercutir e inventar
notícias ruins e completamente falsas para prejudicar a imagem da Coreia do Norte. É um jornal conservador sul-coreano que tem na sua linha editorial uma posição extremamente anti-Coreia do Norte. Então, o Chosun Ilbo é realmente famoso por publicar essas notícias. Mas, lendo lá originalmente no site do Chosun Ilbo, em coreano e em inglês, se a gente for ver a fonte, ou a suposta fonte, dessa informação recente de que desde julho o Kim Jong-un estaria confiscando os cachorros, ela na verdade não existe. Porque o jornal cita apenas uma fonte, ele usa essa palavra, uma fonte. E o último parágrafo ainda cita que um suposto desertor diria que esses animais são enviados para jardins zoológicos e restaurantes. Cientificamente falando, falar que uma fonte disse ou que uma fonte afirma, sem especificar claramente quem está falando isso, na verdade torna inválida a notícia. Então, nós já temos aí problemas graves para ver sobre o crédito aí dessa notícia, porque dizer que uma fonte está falando não torna real um fato, mesmo que você queira que ele seja real. Mas vamos pensar na possibilidade, então, disso realmente ser verdade. Então, a gente precisa ver se o Kim Jong-un realmente está emitindo ordens, ou se alguma coisa nesse sentido foi emitido pelo governo lá da Coreia do Norte. Então, o que a gente faz? A gente vai nas fontes da Coreia do Norte. Então, visitando o site do Rodong Sinmun, que é o jornal mais famoso lá da Coreia do Norte, é o jornal do Partido do Trabalho da Coreia, a gente consegue encontrar lá no site deles uma área de pesquisa. E se a gente pesquisar tanto em coreano quanto em inglês, por cachorro, as últimas notícias são bem antigas. A última notícia do Rodong Sinmun, que envolve cachorros, é de fevereiro de 2020 e é uma notícia, na verdade, uma nota quase que enciclopédica, falando sobre a raça de cachorros Puksan, que são os cachorros tradicionais lá da Coreia. Inclusive, é o animal, assim, símbolo da Coreia do Norte, é um animal que sai em selos, em pôsteres, ele é bem famoso lá. E essa é a última notícia, ou seja, de muitos meses atrás, em fevereiro desse ano de 2020. E as notícias anteriores também são algumas notas sobre esse mesmo cachorro. E a outra notícia mais famosa é de 2018, quando o presidente sul-coreano Moon Jae-in ganhou de presente das mãos do próprio Kim Jong-un um filhotinho da raça Puksan, porque foi um presente, dado como uma cordialidade, quando a Coreia do Norte e a Coreia do Sul estavam num patamar de relações muito melhor do que hoje em dia. Ou seja, nem na Coreia do Norte a gente tem evidências que mostrem que está acontecendo uma sistemática perseguição e um confisco oficial de cachorros por parte do governo e que eles estão sendo comidos nos restaurantes, a partir dessa reserva confiscada. Isso, então, leva a gente ao passo final, cientificamente falando, se nós formos na fonte que afirma e ela não tem uma fonte nítida sobre isso, e a gente vai lá na fonte do país que supostamente estaria fazendo isso, e não há evidências, isso nos leva à conclusão de que se trata de uma notícia completamente falsa. E o contexto dessa coisa de comer cachorro, eu já expliquei aqui no início. Existe realmente restaurantes na Coreia, tanto do Norte quanto do Sul, que servem carne de cachorro, mas não é algo comum, algo que a população come normalmente. E outra coisa, é muito complicado, cientificamente falando, quando a gente quer provar uma coisa que não acontece. Porque, na verdade, quem precisa apresentar as provas de que algo acontece é o lado contrário, é quem está afirmando que aquilo acontece. Então, por exemplo, se Kim Jong-un não está confiscando cachorros para serem comidos nos restaurantes, então não deve haver evidências de que ele está fazendo isso. Bom, e pesquisando lá na própria Coreia do Norte, nós realmente não encontramos evidências de que ele está fazendo isso. A gente acaba provando a inexistência dessa coisa com a inexistência de qualquer evidência sobre isso. Então, quem deveria ter provado que isso estava acontecendo ou não era o Chosun Ilbo ou qualquer outra pessoa que está por aí replicando esse tipo de informação. E para finalizar, mas afinal de contas, por que fazer essa mentira para a Coreia do Norte, sobre a Coreia do Norte?
Bom, a Coreia do Norte está inserida num contexto de guerra há muitos anos. Então é do interesse dos Estados Unidos, da Coreia do Sul principalmente, que são os inimigos tradicionais lá da Coreia do Norte, de montar sempre um cenário muito negativo sobre esse país, né? Prejudicar a imagem pública da Coreia do Norte, transformando aquele lugar num lugar exemplo do ruim, do inaceitável, de algo estranho e bizarro. E desumanizar a Coreia do Norte é uma das melhores estratégias de propaganda de guerra. Então, se você conta para a opinião pública que na Coreia do Norte as pessoas são tão bizarras por causa do seu governo político que elas não se importam em comer os cachorros de estimação, você consegue induzir as pessoas, né, aqui no Ocidente a terem uma visão muito ruim sobre a Coreia do Norte. Bom, espero que vocês tenham apreciado essa pequena reflexão aí sobre essa notícia, que é falsa, só para deixar bem claro. Algumas fontes estão indicadas aqui na descrição desse vídeo, e se você achou legal, então compartilhe esse vídeo para quem está ainda acreditando que é verdade que as pessoas na Coreia do Norte estão tendo seus cachorros levados para fazer linguiça. Se inscreva aqui no nosso canal do Centro de Estudos da Política Songun e acompanhe aí nas redes sociais os nossos materiais, porque a gente trabalha arduamente para entender a Coreia do Norte de uma maneira mais cientificamente correta e sã. Então é isso. Muito obrigado.